Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e hoje o meu papel nesse webinar aqui é ser o anfitrião, é trazer para conversar com você as pessoas que estão soltando faísca na implantação dos cursos de medicina, na atualização de cursos antigos de medicina, na análise do que ainda vai entrar no mercado. Basicamente, nós vamos trabalhar com você três eixos muito bacanas. Um eixo é o seguinte: mercado, captação, 65 mil vagas, nunca teve tanta vaga. Tem que uma busca pelo aluno qualificado. Essa busca está aguerrida e nós temos uma pessoa fera para trabalhar com você, que é o André Camelo. Ele está quase sem voz. André, fala pouquinho, mas dá um plazinho aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Primeiro, até pedir desculpa, vai sair a voz. Ah, Eu peguei um choque térmico e sabe aquela coisa de uma hora para outra saiu a voz. Eu vou guardar aqui, mas agradecer o convite aí do Adriano, o seu. Fiquei muito feliz com o trabalho que a gente desenvolveu hoje aqui, eu, Paulo e Rita. E ontem a gente falou que naturalmente o que a gente vai apresentar aí já estamos entregando valor para quem está aí nessa jornada da medicina. exatamente. Então, essa é uma pegada, pegada captação. A captação está muito acelerada, muito aguerrida. Nós temos que captar para 65 mil vagas. Nós vamos mostrar essa linha histórica daqui a pouco para você ver como que isso é hiper relevante. Além da captação, a captação vale para todo mundo, curso novo, curso antigo. Quem está com curso novo tem que fazer uma implementação segura. E essa implementação tem que ter um roteiro, um projeto de implementação. E quem já está andando tem que se requalificar, porque quem chega depois quase sempre chega em vantagem. Então, quem já está tem que abrir os olhos. Quem vai te abrir os olhos para tudo isso é o Paulo Galvanini. Paulo, querido, beijo de boa tarde para você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E é bem isso aí que o Vianney trouxe. Quem vai chegar vai ter que estar com uma estrutura organizacional muito boa, com uma visão integral para tudo aquilo que está envolvido no curso. E quem já está também vai ter que ter esse olhar, porque senão acaba ficando para trás. Eu já quero adiantar aqui que no final a gente tem uma novidade aí, uma surpresa para quem ficar até o final aí, para que quem tiver ligadinho aí vai ter coisa boa chegando aí para vocês. A novidade veio da na praia, na É isso qualidade rara aí. de sereia. Então, vamos passar a palavra agora aqui para a nossa sereia da tarde, que veio estar com a gente aqui. Por quê? Tem uma captação, colocar aluno para dentro, beleza. Temos o curso organizado, estrutura, tudo implementado. E aí nós temos a pessoa mais importante de tudo isso, que é o aluno. O aluno é mais importante do que o próximo, porque o aluno é com quem nós assumimos um compromisso. E aí, como é que você vai resolver esse compromisso da formação? Através de um corpo docente qualificado e através de uma atenção na formação, para que ele tenha a formação e que ele seja um bom médico e ele possa fazer um bom ENAD. Aí é que vai entrar a nossa doutora Rita, Rita de Cássia Silva, querida. Um beijo de boa tarde para você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para que possamos discutir, né, a implantação dos cursos e, principalmente, pautar, né, pela ética, pelo compromisso, pelo profissional de excelência, visando não só a ENAD, né, Vianney, mas visando também o ENARE, né, visando também a pós-graduação. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana, muito legal. Esse é o compromisso da roupa, é de trazer para você o melhor trio, a melhor abordagem integral de qualificação para você ter uma segurança na operação. A roupa trabalha com binômio, qualidade e sustentabilidade. Adriano, querido, que é o nosso presidente, explica para as pessoas que estão com a gente hoje aqui como é que esse binômio funciona na roupa, qualidade com sustentabilidade. Vamos lá, Vianney. Você já ouviu falar que solução pode virar dor de cabeça? E dor de cabeça, às vezes, pode ser solução? É o que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem aí muita gente festando, né? Com autorizações saindo, mas que pode, daqui a um ano, 2 anos, estar aí com uma dor de cabeça sem tamanho. Porque isso vira uma dor de cabeça se você realmente não estabelecer uma linha de trabalho. Então, é muito importante para nós pensarmos em sustentabilidade,
A sustentabilidade, numa lei de oferta que está muito grande, ela precisa ser pautada pela qualidade e por diferenciais, e é isso que a gente está buscando aqui, tá? E a preocupação, especialmente porque nós fazemos uma atividade regulatória, e se tem alguém que gosta de regular é MEC, tá? E eu preciso estar provendo indicadores. E aí já fica já um spoiler para você, tá, Vianney? Não saiu o ENAD 2023 ainda, que é de medicina, mas eu tenho um problemão. O próximo ENAD de Medicina 2027, e o último ano que eu tenho um aluno comigo na faculdade é ano que vem. Então, eu só tenho ano que vem para trabalhar com medicina. Depois o menino está no internato, está dentro do hospital. Então, assim, veja que tem N variáveis aqui que precisam ser pautados, e é isso que esse trio maravilhoso que está aqui, que eu já trabalhei junto com eles, né, vai apresentar para todos nós. Eu espero que você tenha isso em mente. Uma solução pode virar dor de cabeça, tá? Para Então, não fica virar dor de esperto aí. cabeça, a Roper vai trabalhar bastante bem com vocês aqui para que a gente possa chegar num bom desenho. Eu vou colocar aqui agora a programação da Roper aqui e em seguida a gente vai abrir a pauta do webinar, começando pela fala da doutora Rita, porque ela é médica e ela está atuando, e ela está trabalhando e ela vai ter que atender daqui a pouco. Então, eu vou agora mostrar aqui a programação da Roper. Márcio Schurman, meu slide não quer passar, agora passou, beleza, está aqui então. A bateria de webinars da Roper só existe porque tem um conjunto de empresas que patrocinam uma Roper. A Liceu é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil, e para você entender como é que você vai colocar a sua universidade na palma da mão do aluno, funcionando tudo pelo telefone celular, professores, alunos, financeiro, tudo, você vai falar com o Fábio Cesp. Entra no chat aqui, tem o contato do Fábio Cesp para você falar com ele e ficar em dia com tudo que vai acontecer, e ele vai te atender online para te explicar como é que você pode modernizar toda a infra digital da sua instituição. Fala com o Diogo Fonseca também, que é da Princípia. A Princípia é a principal operação de apoio para a receita garantida no ensino superior, na educação básica e no infoproduto. A Princípia, ela oferece uma solução de recebíveis com apoio de gestão financeira completa. Ou seja, você vai chegar a um bom êxito na sua gestão com a Princípia. Fala com o Diogo Fonseca, que ele está aqui no chat, ele vai te atender para você poder agendar 20 minutos com ele. Agenda também com o Augusto, que é da CRM Educacional, e o Augusto, junto com a equipe da CRM, trabalha a questão da captação e da retenção de alunos. Eles trabalham com duas ferramentas básicas na captação, o Wake Me On e o Wake Me Pro, na educação básica e no superior. E trabalha com o Guide Me, que é para segurar o aluno dentro do processo de aprendizagem. Agenda com ele 20 minutinhos aí que você vai sair ganhando, porque a captação começou agora. Novembro já abriu, vai até março. De novembro a março, 70% do seu aluno vai ser captado nesse ciclo. Fala também com o Marco Aurélio para você poder trazer um aluno que não tenha condição plena de pagamento nesse momento, mas ele pode financiar uma parte da mensalidade. A Ficou Fácil é o novo crédito estudantil do Brasil. E é muito descomplicado, tudo online, até com 4 fiadores, não precisa ir na faculdade, tudo se resolve online com a Ficou Fácil. Fala com o Marco Aurélio, que ele vai te explicar. E fala também com o Lucas na D2L. A D2L, ela trabalha com e-learning, ela trabalha com a ferramenta mais premiada do mundo inteiro de e-learning. É um LMS, ou um LCMS, ou um ambiente virtual de aprendizagem para trazer você para dentro deste cenário. Fala com ele que ele vai te atender. O Lucas está no chat aqui também, o contato dele. E aqui hoje você está com as 3 lideranças da Roper Med Mais. Você está com o Camelo, você está com o Galvanini e está com a doutora Rita. Você vai ver exatamente como que eles podem apoiar o seu projeto de criar um curso ou de recriar um curso em andamento para que ele tenha qualidade e sustentabilidade. E a estratégia para os cursos de medicina, como eu expliquei para vocês, ela vai da análise de mercado, posicionamento, a pesquisa, a estrutura acadêmica, o diagnóstico financeiro, compliance, toda a implantação. E se você já está com a sua captação andando, a Roper tem uma mentoria de captação para você. São estratégias para você ficar em dia com a mentoria com a Cibele Schutel, que ela vai orientar você em todas as etapas da sua captação para que você tenha sucesso nesse programa de agora. E o agora é para a gente começar. Então, para você que chegou agora aqui, então, boa tarde para você. Nós temos 3 convidados hoje especiais aqui. A doutora Rita de Cássia, que vai trabalhar com você a questão da qualidade da formação,
que envolve corpo docente, envolve aprendizagem e preparação do aluno para todos os exames que ele vai fazer para o internato. Nós temos o Paulo Galvanini, que trabalha a implantação dos cursos de medicina, e nós temos o André Camelo, que trabalha a questão da articulação, tanto para a captação quanto a articulação com o poder público, que hoje é tão necessária. A Rita não está conectada conosco agora, ela ia abrir a fala. Se a Rita não está conectada, eu vou passar a Eu palavra, então. estou. Eu, Mas eu eu não. só o vídeo que alguém tirou meu vídeo. Alguém tirou seu vídeo? Ah, Alguém mas eu. tirou aqui a minha. Ah, mas eu Só já vou, eu não estou aparecendo, mas eu já vou tirar o cinto aqui e vou dar nessa pessoa que tirou o seu vídeo. Uai. Como é que isso pode acontecer? Né? pronto, 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 Agora pronto. sim, Pronto. Agora sim. agora Vianney, sim. Vianney, Rita, vou oi. puxar a tela aqui então. Tá, ok. O Camelo vai colocando os slides aí para a Rita poder falar. E a primeira tela do Camelo é a apresentação de todas as pessoas que foram convidadas aqui. Coloca em tela cheia, Camelo, para a gente. Vai lá. Não, 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 não. Aí, beleza, bacaninha. Tá? São os nossos três convidados aqui que eu já apresentei: o Paulo Galvanini, o André Camelo e a Rita de Cássia. Eles são o time Roper Med Mais que vão te ajudar a chegar bem. Próxima tela, Camelo. Então, Isso, dá uma paradinha aqui. Essa tela aqui foi o que a Roper mostrou, tá, para você. É um dado inédito, ninguém tinha feito esse dado ainda, tá? O Paulo Prestes, da nossa equipe de estudos de mercado, e a Karen Sal, eles produziram essa informação aqui, puxada de todos os dados do INEP, e nós chegamos agora a 65 mil vagas em oferta, ancoradas principalmente pelo ensino privado, que é a linha verde escura no meio do gráfico ali que você pode ver. Nós fechamos 2023 com 46.152 vagas, antes das decisões judiciais, antes da evolução natural de aumento de vagas e criação de cursos, e o ensino público tinha 14.400 vagas, somadas essas duas vagas, fechamos 2023 com 60.500 vagas. Com o crescimento orgânico e o crescimento que aconteceu pelos processos judiciais, nós temos agora em oferta 65 mil vagas. Então, esse é o cenário que a gente vai poder trabalhar aqui, e muita gente está perguntando assim, até vai ter emprego para todo mundo? Se não tiver no Brasil, tem no exterior, porque agora os Estados Unidos abriu um edital para contratação de médicos brasileiros, inclusive na Flórida e no Tennessee. Tá? Então, tem um novo cenário sendo colocado aí. Rita, querida, passo a palavra para você depois desse slide aí da estatística. Obrigada. Então, para que nós possamos, né, trabalhar com a implantação do curso de medicina, as instituições elas terão três desafios. O primeiro desafio é o desafio do corpo docente. Vocês devem estar acompanhando, o Conselho Federal de Medicina está muito preocupado com a abertura desses novos cursos, né, com esse número de vagas. E alguns conselhos regionais já começaram a se movimentar. E um exemplo, no dia 30, último agora, foi que o Conselho Regional de Medicina da região sul colocou uma resolução aonde o profissional médico que trabalhar em escolas de cursos de medicina que não estiverem adequadas, com cenários de prática, com todo o seu curso redondo e oferecendo cenários de práticas aos alunos, se não tiver adequada, vai ser considerado infração ética. Ele pode ir ao Conselho Regional e ali denunciar que a instituição de ensino não está adequada. Então, eu acho que o primeiro desafio é a alocação do corpo docente e principalmente corpo docente de excelência, profissionais capacitados que estejam preparados para estar em sala de aula, para acompanhar o aluno nos cenários de prática e muito mais, que nós precisamos nos preocupar para as pós-graduações. Esses profissionais, quando os editais de residência médica
exigem, né, a qualificação adequada, eles têm que ter especialidades. E os cenários de prática precisam estar adequados para que aquele profissional possa trabalhar. Então, o primeiro desafio, né, que a instituição ela tem que estar preparada até para atrair aquele profissional. O professor chega, olha, essa instituição não está me oferecendo aquilo que está ali dentro da matriz curricular ou do projeto pedagógico que está escrito. E aí a gente tem que, é o cara crachá, projeto pedagógico tem que andar junto com o cenário de prática, junto com o preparo desse docente, né, daquilo que o docente está proposto, da proposta pedagógica do curso. Então, esse é o primeiro desafio. Além de atrair o profissional para a instituição e que ele esteja também capacitado e preparado para poder desenvolver no aluno de medicina as habilidades e competências para o curso de medicina e muito mais, para o seu aprimoramento na pós-graduação. O segundo desafio é setor público, né? A necessidade do setor público estar de acordo com aquilo que a região necessita. Muitos municípios necessitam de leitos de SUS, às vezes pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, atenção primária à saúde. Então, a instituição também ela tem que se colocar e pensar qual é a necessidade de saúde daquela localidade, né? De repente, olha, eu quero fazer uma pós-graduação em oftalmologia, mas é a necessidade de saúde local daquele município? Tem estrutura? Então, tudo isso, o gestor ele precisa entender qual é a necessidade do setor público e também transitar muito bem, né, nas áreas, na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, trazer parceiros para que o seu curso possa ser bem estruturado e fazendo as contrapartidas para que haja a melhoria na saúde que vai ser oferecida ao povo, àquela população, né? E o nosso terceiro desafio, que aí vem, que é o programa de residência médica, que é a grande novidade, né? Quais são as exigências e os desafios? Para que vocês possam entender, nós temos uma Comissão Nacional de Residência Médica, aonde essa comissão ela diz o que fazer, quando fazer, por que fazer, e tem que a instituição ela tem que seguir ali correto. E dentro dos programas, lembrar que o programa de medicina de família é o programa obrigatório para todas, e mais duas outras especialidades: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Mas para que haja a implantação desse programa, mais uma vez, nós precisaremos de cenários. Hospitais secundários ou talvez hospitais terciários para que você possa rodar um programa de residência médica, vamos supor, em clínica cirúrgica, ou mesmo em pediatria, a UTI neonatal, se no município não tem UTI neonatal, como é que eu posso colocar um programa de residência médica? Como é que aquele profissional vai desenvolver as habilidades e competências que estão na matriz da Comissão Nacional de Residência, se eu não tenho cenário de prática para que ele possa desenvolver? Então, nós sempre teremos um olhar na graduação e na pós-graduação. O programa de medicina da família, que é um programa extenso, precisamos ter as equipes de saúde da família formadas. Para que vocês possam ter uma ideia,
cada programa, né? No programa de saúde da família, as equipes, elas, segundo o Conselho Federal de Medicina, elas podem ter até 3 alunos de medicina por equipe de saúde de família. Então, tudo isso tem que ser analisado pela a instituição que vai iniciar, vai implantar um curso de medicina, ou mesmo aquela que já tem e que precisa se adequar, sempre olhando cenário de prática, um bom relacionamento com o sistema de saúde do município e a captação do docente qualificado, né? O docente que precisa se desenvolver com mestrado, doutorado, enfim. São 3 desafios muito importantes para que nós possamos trazer um curso de excelência e, principalmente, que é o que o Conselho Federal de Medicina tem falado muito, que é a eficiência e a segurança da equipe de saúde que está sendo formada no Brasil. E para que vocês possam entender como chegar, né, nesse denominador comum aí, a eficiência e a segurança, eu vou passar a palavra para os meus outros 2 consultores, Paulo Galvanini e André, para que eles possam falar para vocês sobre as estratégias que a Roper traz para que possamos ter um curso de medicina e uma pós-graduação de excelência. Rita, querida, você deu um show. Eu fiquei muito contente, sabe por quê? Eu sou psicólogo, né? Sou formado em psicologia. Psicólogo é quem está atuando. Eu atuo na psicologia da aprendizagem, não na psicologia clínica. Mas a sua voz, ela me passa um compromisso. A sua voz, ela me passa uma segurança, sabia? Né? Que eu, assim, eu sinto a verdade que você expressa porque você lida com a formação médica. Há quantos anos você lida já com a formação médica na docência e nos hospitais? Porque você atua nas duas pontas, na docência e no atendimento ao aluno nos hospitais. Há quanto tempo você já faz isso? Quase 2 décadas com a docência e a preceptoria de residência médica. E, Caramba, que e legal. 30 anos de formada. Tá, me conta, onde você está atuando hoje? Hoje eu atuo em Rondônia, né, Porto Velho, Rondônia. Eu sou responsável pela preceptoria de ginecologia e obstetrícia do programa de residência aqui. Inclusive, fiz parte da implantação desse programa. E também sou preceptora do internato de medicina de uma faculdade privada aqui. Caramba, que legal. Eu senti assim, sabia? Você ia falando e ia me dominando, né? Eu me entreguei durante a sua fala. Eu queria te agradecer muito, assim, demais a conta mesmo, tá? Crianças, vocês não estranhem se a doutora Rita tiver que sair, que ela tem que fazer uma cirurgia daqui a pouco, tá? Ela vai operar, daqui a pouquinho ela vai operar. Então, depois, se ela precisar sair, é porque chegou a hora, ela está no hospital, ela está no telefone, tá? Está ali no hospital, daqui a pouco ela vai ter que se preparar para fazer uma cirurgia. Então, vocês não se estrantam ali. Aqui, ó, a Ellen dizendo, a doutora Rita foi cirúrgica, tá? Atrair profissionais é um dos maiores desafios para a implementação dos cursos de medicina. Ela não só foi cirúrgica, como ela é cirurgiã, Ellen. Então, ela tem as duas pontas ali, tá? Então, eu vou passar a bola aqui, então, agora para o André Camelo seguir com Paulo Galvanini em articulação no bate-bola aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. Meninos. Fomos então, é isso aí. Depois que a Rita trouxe todos esses desafios de forma cirúrgica e de forma muito assertiva, só relembrando, a gente tem aqui um quantitativo de vagas que nunca foi visto na história e ainda terão mais. Então, essa projeção que tem de 65 mil é até agora, final de 2024, início de 25. Até o final de 25 tem ainda mais médicos para chegar aí, que terão ainda o chamamento público. Então, são mais vagas, nunca visto na história essa quantidade de vagas. O desafio de trazer docentes, né, como a Rita trouxe e a colega também trouxe aí, é um outro desafio. Manter essas pessoas ali dentro também não é fácil. O alinhamento com o SUS, além disso, tem para os cursos novos a contrapartida que tem que ser dada, que são os 10%
de receita bruta, que tem que ser feito de contrapartida para o SUS, e as residências médicas, né? E aí nós temos algumas estratégias, e aí nesse sentido é importante nós destacarmos que os cursos que já operam, ou os novos cursos, terão que ter uma visão integral do curso. Não dá para olhar somente para o pedagógico, somente para o SUS, somente para o financeiro. Se puxar a balança demais para um lado, vai descobrir o outro lado e vai comprometer a operação. E a nossa estratégia aqui é trazer para você justamente esse alinhamento de uma visão integral para a operação do curso, para que o curso corra com segurança, com sustentabilidade e que a longo prazo traga todo o retorno necessário. Então vamos lá, André. Dentre as estratégias que a gente tem para poder acertar na operação, a primeira delas é fazer um estudo de mercado e posicionamento. As instituições que já existem com o curso, ou aquelas que estão iniciando ou que iniciarão, elas precisam ter um estudo de mercado e posicionamento muito bem demarcado, muito bem estruturado. Tem que ter uma análise da sua demanda, onde está o seu cliente, quem é o seu cliente, qual é a abrangência da sua instituição, onde ela se encontra, para que público ela está falando e com quem ela está falando. O que ela está falando está atingindo a esse público? Quem são seus concorrentes? Onde estão? Quais são as preferências por eles ou por você? Quais são as tendências de quem te procura? Quem te procura, procura por quê? Quem está te procurando, quais são os atributos que a tua instituição tem que faz esse cliente chegar até você? Nesse sentido, o estudo de mercado que a Roper tem, coordenado pelo Paulo Prece, consegue analisar, estudar e fazer esse estudo para o melhor posicionamento da sua instituição. E aí, na precificação, o colega vai entrar... Pode falar, Vianney. Quando você falou em posicionamento e precificação, eu acompanhei ali com o Paulo Press no estudo e eu até coloquei no vídeo de chamada ali. Nós temos hoje mensalidades de 5.400, 6, 7, 8, 9, 10, até 15 mil reais. E muita gente confunde que o preço é sinônimo da qualidade. Não necessariamente. Porque na composição de uma mensalidade, você tem custos muito locais de instalação, das parcerias. Então, você pode ter um curso com uma mensalidade intermediária com uma alta qualidade acadêmica. Ou eu estou falando bobagem, Paulo? De forma alguma. Com a interiorização dos cursos, isso vai ficar ainda mais evidente. Nós estamos colocando cursos mais distantes dos grandes mercados. E isso tem essa tendência. Eu preciso procurar formas de equilibrar, e aí o expert André traz essa fala de precificação. Eu acho que o que cabe acrescentar aí, o Paulo e Vianney, é o fato de que a medicina ela não tem uma concorrência local. Ela tem uma concorrência regional e até nacional. Então, quando você precifica, você precisa estar olhando o pacote de valor que você está ofertando para o público que te escolhe. Seja um curso novo, seja um curso velho, antigo, né, que já está aí maturado, e aí, se o curso já está maturado, fica mais fácil você fazer um corte na base de alunos e entender quem é esse aluno, da onde ele veio, o que que ele busca. Você precisa entender que a arena de competição é maior. E o outro ponto, Vianney, é que eu não vou citar aqui players de financiamento, nunca na história desse país os financiamentos estudantis da medicina foram tão buscados, né? Então, hoje a gente tem um cenário muito diferente da captação da medicina. Eu trabalho com isso desde 2014 e eu nunca vi a medicina ter a dificuldade que a gente tem hoje. Então, a gente tem um cenário de que as instituições que não tinham tanto desafio de buscar aluno ter que investir em tecnologia, automação, tem que aprender a fazer tráfego pago da maneira certa, o custo de aquisição de clientes está subindo. Então, se você, nessa análise, você não considerar todos esses aspectos, seguramente você vai começar a ter o problema que o Adriano falou. Eu vou economizar a voz, que eu ainda tenho muita coisa para falar ali na frente. E nesse sentido, essa precificação, ela está relacionada com as expectativas e necessidades de todos os properties, de todos os clientes, daquilo que está chegando na instituição, daquilo que interfere nesse curso.
Então, conhecer o mercado e o posicionamento vai fortalecer a presença e a competitividade do seu curso. Pensando na quantidade de vagas que tem, se você não fortalecer a sua instituição, o curso, vai realmente criando uma situação mais desafiadora. Então, a primeira estratégia apresentada é: eu preciso ter um estudo de mercado e o meu posicionamento tem que ser forte. Eu tenho que me posicionar frente aos concorrentes, considerando toda a minha abrangência regional, toda a abrangência nacional que a instituição pode ter. Beleza? Vamos lá. Segunda estratégia que a gente tem é a pesquisa com os stakeholders. Eu preciso compreender todos os stakeholders, que é essencial para que eu tome as melhores decisões. Ou seja, eu tenho que conhecer a realidade de todos os que estão envolvidos na operação. Eu tenho que conhecer a realidade do meu aluno, de todos os fornecedores, de professores, dos funcionários, dos colaboradores. Eu tenho que conhecer as expectativas e as necessidades dele. Eu tenho que saber as suas percepções e opiniões para que, de fato, eu consiga entender como é que está sendo a operação. Com isso, eu vou conseguir saber como está sendo a experiência do meu aluno, como está sendo a experiência das pessoas que estão envolvidas na operação. Eu preciso saber como que eles estão tendo essa experiência na instituição, se está satisfatório, como que está sendo esse momento para eles. Com isso também eu consigo identificar alguns problemas e até possíveis soluções. Vai promovendo com isso o engajamento para o relacionamento e isso vai dando uma segurança. E aí, tudo isso relacionado a, de fato, indicadores para demonstrar de forma clara como é que está sendo a operação e como está sendo a experiência de todos os envolvidos nessa operação. Então, essa segunda estratégia seria realmente conhecer a realidade de quem está envolvido na operação. Diga, Vianney. Tá, falar é fácil. PowerPoint aceita tudo. Como é que se faz isso na prática? Como é que você ajuda uma instituição a alcançar esse conhecimento, essa identificação, para que as decisões possam ser trabalhadas a partir de dados e informações concretas? PowerPoint aceita tudo. Me diz como é que tu faz. Um dos mecanismos que as instituições utilizam é através da CPA. Mas a CPA, às vezes, não consegue responder de forma a trazer para mim todos os indicadores. Então, é realmente uma pesquisa de avaliação. Eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter parâmetros, eu tenho que conhecer como é que está sendo a efetividade do que eu estou oferecendo, se a experiência do meu aluno está sendo satisfeita, ele está criando realmente uma experiência ali dentro, está criando vínculo, e não somente com o aluno, o docente também precisa ter essa experiência, esses indicadores, esses parâmetros, conhecer a visão da instituição, os seus objetivos, as suas metas, para ele se adequar a essa instituição. Então, o uso de indicadores vai muito além somente da pesquisa, vai direcionando estratégias. Agora não tem pergunta combinada aqui, tá? Não é chapa branca o webinar, não. Você falou não CPA. Mesmo. Aí você falou CPA. CPA, muitas vezes, ela faz o trabalho dela a posteriori. Muitas vezes a CPA faz o trabalho mesmo no final do ano para prestar conta para o MEC. Funciona fazer isso no final do ano ou não? Ou tem que ser feito isso real time? Você vai ter que ir fazendo isso de uma forma muito mais sistêmica, muito mais orgânica, para você ir sabendo o que está acontecendo ali no real time. Porque se você esperar para o próximo ano, pode ser que você já perdeu uma série de situações que precisavam ser trabalhadas para garantir a experiência do aluno, a experiência do professor, a experiência do técnico, e aí isso tudo vai estar interferindo na operação. Então não dá para esperar somente... E você pode perder o aluno. Com certeza, com certeza. Beleza, toca o terror aí, segue. Seguindo, chegamos no coração da situação, que é a sustentabilidade acadêmico-financeira. Então, ter um projeto pedagógico que consiga aliar tanto a qualidade acadêmica, que nunca pode ser desprezada, a excelência do ensino, aquilo que está relacionado com as competências. O currículo médico ele é totalmente voltado às competências. Então,
precisa desenvolver as competências. O currículo ele precisa privilegiar a sustentabilidade acadêmica, só que não pode colocar em risco a sustentabilidade financeira. Então, existem currículos que prezam por alguns tipos de metodologias ou outros tipos de metodologias que podem tornar insustentável todo o curso. Então, na verdade, quando a gente fala em currículo do curso, nós estamos falando de todas as estratégias que o curso tem para garantir a qualidade acadêmica. Existem formas de utilizar metodologias ativas que são extremamente eficientes, eficazes e que colaboram para a sustentabilidade financeira. Essas metodologias, elas são potentes para justamente criar maior engajamento e eu reter o aluno. Eu tenho que criar vínculo. As metodologias ativas, as metodologias de ensino, elas potencializam esse engajamento, esse fortalecimento daquela comunidade acadêmica. Tudo isso relacionado ao desenvolvimento de competências, não dá para ser um currículo conteudista, que trabalha somente na base do conteúdo. Precisa trabalhar com competências. E aí isso vai desde o corpo docente até os alunos. Isso tem que ser passado. Isso tudo vai gerando qualidade acadêmica e uma grande satisfação. Então, o currículo do curso, ele é o coração. Tudo que envolve, tudo que está acontecendo é justamente para fazer acontecer aquilo que está preconizado pelo projeto pedagógico. E aí, tudo isso relacionado àquilo que o André vai trazer da eficácia do uso de recursos. Eu acho que um ponto, Paulo, para colocar que é importante é o seguinte: se você imaginar que qualidade está atrelada a botar mais carga horária ou a botar professor figurão em todos os momentos. Se a gente dividir o curso de medicina em 3 ciclos, ciclo básico dos 2 primeiros anos, é o ciclo clínico no segundo e no terceiro e no quarto, e o internato, a progressão desse aluno ela varia demais em função de como que ele está seguindo no desenvolvimento de competências. Então, é possível balancear o teu currículo colocando um pouco de não médico dentro desse processo, sabendo fazer isso do ponto de vista de plano de carreira, cargos e salários. É possível que você tenha um bom balanceamento de práticas, de entender qual é o percentual de práticas que você tem que colocar e como que isso dobra. Às vezes a gente vê curso com um valor desmedido de prática e dobrando no terceiro período em grupos muito pequenos, o que estoura a carga horária e deixa. E aí chega lá no meio do curso, eu não tenho mais orçamento para entregar qualidade, botar um médico mais robusto ou para poder naquele momento entregar um pouco mais de curso. Então, se esses eixos, o financeiro e o pedagógico, eles não andarem juntos, fica muito difícil que você consiga ter um cenário de rentabilidade e qualidade acadêmica, principalmente nesse momento de desafio de ticket, de captação. Então, as coisas, a gente precisa ser muito assertivo nesses 2 eixos aí, financeiro e acadêmico, Paulo. Camelo, André e Paulo, pelo que eu estou entendendo, a gente começa um curso de medicina com um curso docente, mas esse curso docente e o curso de estruturas associadas, ele é crescente ao longo dos 6 anos, é isso que eu No, estou entendendo? no ciclo básico, você vai ter uma margem muito mais alta. E isso engana as instituições que não têm experiência. Porque como você pega lá nos 4 primeiros semestres, o cara olha, nossa, é o melhor negócio do mundo. Na medida que entra no ciclo clínico e no internato, essa margem vai caindo. Então, se você for pegar lá qual é o custo por aluno, se você perder a mão, você pode ter um aluno custando 12 mil lá no internato, se você não souber fazer isso da maneira adequada. E aí, quando o curso matura, a tua margem vai para o chão e você já não sabe muito como mudar isso. Então, acho que as instituições elas têm uma tendência de achar que o financeiro é do diretor financeiro. Eu acho que eu trabalhei com o Paulo, né, no projeto de São Lucas lá atrás, e acho que a grande questão que tinha é que eu era um financeiro que eu tinha que entender do currículo de medicina a fundo, porque se essas linguagens elas não se encurtarem, o que é uma margem bruta, o que é EBITDA, e o Paulo, como um implantador de pedagógico, ele não tiver essa clareza,
de que uma ideia maravilhosa dele, do ponto de vista pedagógico, pode estar destruindo a rentabilidade da instituição, é muito fácil você perder a mão, Vianney. Principalmente por esse processo progressivo de mudança, regressivo de margem da medicina. Excelente, muito bacana. Tá cheio de mensagem no chat aqui. Ó, boa tarde, Paulo. Parabéns pelas palavras. A Kelma, a Sara dizendo que ela gostou muito disso. Tá todo mundo elogiando aqui, tá? Tô todo mundo gostando bastante. Então eu vou parar de atrapalhar e devolver a bola para vocês. Jamais você atrapalha, meu querido. E por fim, mais uma outra estratégia, a gente precisa trabalhar com desenvolvimento e retenção docente, mesmo porque quando a gente fala em experiência do aluno, nós estamos falando num conjunto de estratégias. Nós temos infraestrutura, que é extremamente importante, temos a parte dos laboratórios, dos simuladores, tudo isso é extremamente importante. Só que aquilo que mais está relacionado com o aluno é o corpo docente. E aí a minha grande pergunta é o quanto as instituições estão gastando, estão investindo, na verdade, com desenvolvimento e retenção de docentes. O quanto esses docentes estão relacionados com a característica institucional, com aquilo que é a essência institucional, para aquilo que o curso está comprometido, que consegue falar na linguagem que o aluno está daqueles clientes que estão ali presentes, daqueles clientes que estão ali dentro. Então, a formação docente é essencial e vai ser a diferença para esses novos cursos, para os cursos que já existem, enfim. Além disso, os docentes que precisam primeiro passar pelo desenvolvimento integral das suas competências. Eles precisam entender que o currículo é por competência e não por conteúdo. E isso está totalmente relacionado com a qualidade acadêmica e a interdisciplinaridade. Não dá mais para colocar e propor os currículos totalmente dicotomizados, com várias disciplinas. Eu preciso criar módulos, eu preciso criar integração. A competência se forma também a partir de um currículo bem estruturado. Não tem como criar um curso que seja para atender competências com isso totalmente quebrado, né? E isso vai gerando engajamento e satisfação dos docentes. Então, essa é mais uma das estratégias que a gente tem, tá certo? Passando aí por conta do nosso horário, o André segue aí. Tem mais uma aqui ainda. A integração prática e o aprendizado no SUS. O SUS faz parte, é um cenário de prática que está integrado e é, inclusive, parte da DCN com isso, né? A melhor forma de criar é justamente essa integração a partir do sistema rede escola. Eu preciso criar esse sistema rede escola, essa integração, essa conversa. Eu tenho que perceber o quanto eu estou contribuindo com o sistema de saúde e o quanto o sistema de saúde está também contribuindo comigo. Um outro ponto importante é que os preceptores precisam também de capacitação, precisam entender o que são as competências, como olhar essas competências, o que desenvolver, o porquê desenvolver. Por isso que criar um currículo por competência, onde ele consiga trazer conhecimento, habilidade e atitude, porque é isso que forma a competência, e realmente chegar em atitudes vai dar parâmetros para que o preceptor consiga realizar as atividades para desenvolver aquilo que é necessário, né? E isso a Roper fez agora em todos os seus currículos. Nós criamos um BI que mostra até as habilidades dos alunos, o que eles devem mostrar. Os planejamentos devem ser integrados entre a instituição e o sistema de saúde. Tem que ter um monitoramento de indicadores da qualidade de impacto, o quanto está trazendo isso de impacto para o sistema de saúde e o sistema de saúde para a instituição. Então, veja que indicadores é uma coisa que nós precisamos monitorar. Todos os processos devem estar com indicadores. E aí, um outro ponto importante, que é a valorização da saúde digital e da telemedicina. Principalmente na interiorização, existe essa necessidade muito grande, investir em saúde digital, então em rede, internet e também na telemedicina, principalmente pensando em locais que serão necessários por não ter especialista, não ter o atendimento, você consegue dar isso como retorno. E aí você consegue ir integrando essa sua instituição com o SUS. Essa integração não é tão simples.
precisa ser muito bem estruturada, precisa ser muito bem conversada, muitas vezes por coaps ou por convênio, coaps muito melhor, e assim a gente vai criando essa integração. Bacana, muito legal. E o que eu achei legal, assim, que o Paulo veio falando, que a Roper trabalha com indicadores. Para que serve o indicador? O indicador serve não só para você controlar, mas o indicador serve para te alertar, tá? Quando você Tem constrói um isso. BI, quando você constrói um BI com o apoio da Roper, a Roper vai te ensinar a fazer marcadores de alerta, tá? Como se fossem pequenas flags, pequenas bandeiras que são os marcadores. Da mesma forma, quando você tem um paciente, todo o equipamento também está flagueado. Ele vai dar um indicador de atenção ao seu paciente, o que está acontecendo. A Roper faz a mesma coisa com os indicadores da gestão acadêmica do seu curso, da gestão financeira, do itinerário da formação do aluno, da qualificação do seu corpo docente, da atuação do seu corpo docente. Então, esses marcadores, eles vão funcionando para te dar as bandeirinhas de atenção, para você não deixar virar um problema. Quando surge um indicador com um alerta, você já precisa intervir, tá? Então, não é no final do ano, é durante toda a operação. Por isso que o BI é fundamental para você ter um acompanhamento por esses indicadores. Falei bobagem, Paulo? De forma alguma, é isso aí. Tá, então agora vamos para os indicadores econômicos financeiros e passo a bola devolvendo para vocês ali para o André, então. Então, pessoal, como que a gente pode vincular tudo aquilo que o Paulo trouxe e entender como que o cenário da instituição ele se constrói do ponto de vista financeiro. Ainda é muito importante nós temos em mente que quando eu construo um currículo e a proposta pedagógica, se eu também não entender como que o currículo conversa com a estrutura, conversa com os equipamentos que vão ser necessários, é possível que eu demande muito mais investimento, CAPEX, do que seria necessário. Então, se eu faço cenários modulares e flexíveis, se eu boto tecnologia, se eu entendo como que eu vou fazer a oferta dessas turmas e qual é a inteligência que eu faço para usar isso, eu demando muito menos capital para estruturar o curso de medicina. E para mostrar mais ou menos como que a gente pode, como que esse cenário de análise financeira funciona, nós trouxemos aqui, nós vamos fazer um exercício de análise que envolve é, é, o, a visão das variáveis pedagógicas que afetam o custo. Então, a depender da metodologia que a instituição usar, se ela é tradicional conteudista, PBL, mista ou etc., eu tenho cenários distintos de quanto que eu posso, o quanto que eu vou ter de impacto em custo docente, principalmente. Se eu não também tiver clareza de em que momento eu tenho que usar só médico, ou se existem momentos em que eu posso desenvolver competências com professores não médicos, doutores, com muita capacidade de didática, eu também muitas vezes vou estar onerando o custo docente com valores de horas mais altos, porque é comum, né? Eu conheço vários cursos de medicina, você tem que pagar uma gratificação pelo professor médico que é docente, e isso faz com que você, às vezes, pague 40, ou até 50, ou até 100% o dobro de um professor médico para um não médico, a título de uma gratificação, ou você cria uma linha no plano de cargos e salários para poder pagar o médico e o não médico de forma diferente e tentar trazer essa viabilidade. E a outra coisa se eu primarizo demais, por exemplo, eu tenho que trazer o médico para cá, eu vou pagar por disponibilidade. Se eu uso convênios particulares, muitas vezes eu consigo botar o aluno no campo de prática pagando o médico em sobrejornada, entendeu? Tem a forma de contratar o preceptor, às vezes o preceptor é PJ, tem instituições que querem contratar o preceptor que está em sobrejornada como CLT e ele é um servidor público. Então, o curso de medicina ele tem uma complexidade de estruturação e de implementação que não é qualquer pessoa que vai lá sair sem ter essa expertise muitas vezes as pessoas não dimensionam o tamanho dos problemas que gera não ter esse conhecimento. Vianney, eu espero que você não me avalie igual você avaliou a Rita, pela minha Não, voz.
Não, Mas eu estou me esforçando aqui, tá? a sua voz não continua a mesma, mas os seus cabelos também não, né? É, Eu estava te não, ouvindo mas falar aqui, né? E eu lembrei muito do ex-presidente da República, o Marco Maciel, que ele falava, ele tinha uma frase muito que marcou a vida pública dele. Sempre que alguém levava uma ideia genial para ele falava assim: mas você já calculou as consequências? Né? Você já calculou exato. as consequências para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? Porque a sua ideia pode ser maravilhosa hoje, mas o que que ela impacta em 5 anos e em 10 anos? E aí ele encerrava a reunião e falava assim: depois você volta aqui. Primeiro você calcula as consequências e depois você volta para a gente conversar. Então, o que eu percebo na tua fala é que muitas vezes, na implantação de um curso novo ou na correção de um curso que já está em andamento, muitas vezes uma ideia maravilhosa, aparentemente maravilhosa, se ela não for muito bem cuidada, ela pode gerar uma consequência num intervalo de 1, 2, 3, 4, 5 Pensa anos, assim, que pensa pode ser assim, ó, prejudicial. Vianney. Como que geralmente eu vejo, pelo menos, o que eu vou falar é a minha visão. Como que eu vejo que os cursos de medicina são montados lá no início sem ter essa clareza? Você traz alguém que um médico, aí você traz alguém da área pedagógica, o Adriano vai concordar comigo nisso aí. Aí você traz alguém da área pedagógica e bota os dois dentro de uma sala com o Word aberto e eles vão tacando disciplina dentro de uma tabela e aí eles vão tendo um monte de ideias bem legais assim sobre aprendizagem. Eu não estou falando isso com sarcasmo. Só que o curso de medicina, ele é multifatorial. E são três cursos dentro de um quando você está construindo. Porque uma coisa, o Paulo, ele não fazia dessa forma, mas eu acho que fica mais fácil, mais didático eu quebrar o curso em ciclo básico, em que eu estou ali com as básicas da saúde. Para mim funciona bem melhor, porque eu não sou da área, ô Paulo, de biológicas, então fica mais fácil para mim lidar com isso. Então, se eu fraciono, por exemplo, que eu estou ali entendendo o corpo humano, depois eu estou entendendo a doença e a farmacologia, e como a coisa vai entrar, e daqui a pouco eu efetivamente começo a entrar em conduta e raciocínio clínico, se eu não olho para isso e penso qual é a estrutura que vai ser necessária, se eu olho para isso e penso, tá bom, mas qual que é a dobra de prática que eu vou ter aí, qual que é o impacto disso na folha, como o curso é multifatorial, às vezes isso fica praticamente realmente uma bomba. Eu já vi instituições de medicina que eram para ser muito rentáveis, com problema financeiro de não pagar a folha. Tá? Então, acho que esse é um cenário. E aí, seguindo aqui, para fazer um exercício didático, né, para a gente Calma, entender alguns calma, casos. calma, calma, calma. Opa, então bora. Pega a tua aguinha para hidratar a tua garganta, Então, ó, tá porque aqui, ó. você citou o Adriano. Você falou, o Adriano vai concordar comigo, mas ele não pôde concordar ou discordar. Ah, é verdade. Então, como ele foi citado, ele tem direito à palavra, né? Então, não, isso aqui é muito fácil. Eu vou fazer uma analogia, Vianney, que todo mundo entende. 6 anos é tempo suficiente para um casamento, para você casar, criar expectativa, frustrar e se brincar, você casa de novo, tá? Então, assim, ó, naquilo que o Paulo falou, eu tenho que fazer uma construção de NPS fantástica, de experiências, para você continuar 6 anos casado, beleza. E na lógica do André, é uma outra lógica. Sabe quando vai ficando mais caro, né, o casamento? Porque você já deu uma aliança que simplesinha quando você casou, e depois você tem que trazer uma de pérola, depois você tem que trazer uma de diamante, e vai ficando mais caro. E se você não calcula isso, meu amigo, você está terminando lá com a Louis Vuitton e não tem mais dinheiro para pagar a Louis Vuitton, não. Tá? Então, assim, isso precisa ser muito bem construído, tá? Porque senão, realmente, e aonde você vai ter uma lógica que você vai ter muito mais dificuldade é no final. Então, você precisa fazer realmente esse projeto, né, dos 6 anos, entender o que você vai ter que construir, tá? E entender que existe um custo, que essas coisas existem custos, e que não é pensar o primeiro ano, não. Né? E estou falando isso porque um monte de faculdade vai começar agora, tá? Não é pensar o primeiro ano, gente, é pensar o sexto ano. E como é que você vai continuar alimentando bem essa expectativa, né, para ter uma boa experiência do seu aluno, para ter resultado de aprendizagem e, ao mesmo tempo, você dá conta de pagar o que você tem que pagar. Senão, meu amigo, fica num custo que você não dá mais conta. Já foi falado aqui um aluno de medicina que é mais caro que a mensalidade que ele vai pagar, tá? Atuou aí
Bacana, ok, pontuou aí com a voz da experiência aí e da senioridade. E agora eu volto então com o Paulo Galvani. Não, o André Camelo, que tomou uma aguinha que vai voltar falando. Volta com o André Camelo aqui. Então, Vianney, a gente, para não ficar só em discurso, a gente fez um exercício aqui para mostrar como que analisa essa diferença. Então, é um exercício simulado. Eu montei três casos aqui, né, numa lógica de estudo de caso, e eu compus esse caso em cima de experiências de instituições que a gente já viu, que a gente já atendeu. Então, e aí a gente modelou isso. Lógico que é uma análise, a gente não tem nenhuma intenção de ser preciso, é muito mais entender qual é o raciocínio de análise. E aí, quando eu comecei aqui a falar, eu falei: a gente quer entregar valor para vocês só por essa call, a gente quer tentar deixar aí algum legado de análise. E é isso que eu vou tentar fazer agora aqui. Então, a gente considerou que todos esses cursos eles estão aprovando 60 vagas. Eu absorvi como premissa que é um curso semestral que absorve 30 alunos, né, em cada turma. Usei os 20% ali possíveis de FIES e ProUni, então tem uma entrada ali de 36 alunos para cada semestre, e peguei ali as margens que eu conheço de deduções de receita para medicina, gerei uma receita líquida para esses cursos. No cenário A, a instituição ela tinha um ticket de 8,5% e maturava em 95% de taxa de ocupação, porque aí é uma instituição que está entrando num ticket menor, e aí, na evasão, ela vai conseguindo manter um pouquinho mais. Um cenário B é uma instituição em que cobra um ticket de 11 mil reais e aí ela perde um pouco mais na evasão. E num cenário C, eu fiquei no meio do termo ali, nem 8.500, nem 11 mil, com uma mensalidade de 9.300. A instituição A, ela tinha um currículo tradicional, conteudista, certo? E o internato da instituição A, ele só rodava em convênios, sem ambulatórios próprios. Até aqui eu estou construindo um entendimento, tá? E aí, Vianney, se você vai ser meu cobaia aqui. Se você acompanhar o meu raciocínio, se você não acompanhar o meu raciocínio, você me chama, tá bom? No cenário B, eu tenho lá uma instituição que usa PBL, então dobra bastante curso já desde o início do curso, já dobra bastante grupo de estudo, porque PBL é uma metodologia que utiliza atividade, aprendizado em pequenos grupos. E aí ela já tem que ter um pouco mais de carga horária durante todo o ciclo. O internato dela prioriza uma rede própria e convênios com o terceiro setor. Então, essa instituição que eu chamei aqui de PBL robusto, ela tem muito foco em tentar entregar uma aprendizagem alta, certo? E ela quer, por exemplo, controlar o cenário. Ela bota ali no SUS só o que ela não tem jeito, tem que botar de APS, mas ela sempre vai priorizar ambulatórios de clínicas dela mesmo ou convênios com instituições do terceiro setor, na qual ela pode controlar o ambiente do cenário. A instituição tradicional, ela só tem convênio ali com o SUS, faltou ali, e ambulatórios próprios, então ela abre um pouquinho de mão de controle no internato. E a instituição H, né, o cenário H, que eu chamei de misto equilibrado, ele equilibra metodologias ativas, como maneira geral, inclusive PBL ou CBL, que é, né, aprendizagem baseada em casos, mas também não tem problema de falar que em algum momento a aula expositiva ela faz sentido, tá? E no internato ela faz um misto de cenários próprios, de ambulatórios em que ela quer ter controle, e SUS, para poder traduzir um lugar onde ela tem um pouquinho mais de controle pedagógico no internato, mas também bota o cara lá no mundo real para atender os pacientes. E aí nós fizemos um exercício de imagem bruta desses três cenários. Então a tabela aqui ela estabelece os 12 períodos do curso de medicina e o nível de margem bruta. Para quem não é da área financeira, margem bruta é o quê? É basicamente custos diretos, receita líquida, ou seja, eu pego as mensalidades, tiro o imposto, tiro bolsa, o que sobra para a instituição, e eu pego só o custo de folha docente e os custos diretos do curso. Principalmente aqui eu considerei muito folha. No cenário real é até menor, pior. Esse cenário a margem é menor,
porque você tem a questão, os cenários de prática, geralmente eles têm custo. Mas isso é um exercício, né? Lógico que se a gente for evoluir e fazer algum tipo de trabalho com vocês aí, né, os nossos clientes, a gente vai olhar tudo, mas eu não tinha como fazer esse exercício isolando o cenário como um todo. Aí a gente vai analisar os três cenários. O cenário A, que eu chamei de tradicional forte, por usar um modelo tradicional e operar num ticket baixo, lembre que eles eram o ticket de 8.500, ele tem boas taxas de ocupação. Isso faz com que as margens do ciclo básico e clínico até se mantenham em patamares razoáveis. Então, eu estou com um ticket baixo, taxa de ocupação alta, e por ser um curso tradicional, o meu custo de folha, principalmente nos primeiros semestres, ele é baixo. Cabe uma ressalva, Paulo, que geralmente um curso hoje tradicional para a medicina, ele tem uma baixa, se for só expositivo, ele tem uma baixa taxa de aprendizagem. Concorda comigo, Paulo? Assim, acho que vale a pena você fazer aí rapidamente um comentário. Sim, nesse sentido, quando se fala do tradicional, relaciona-se pouco com o desenvolvimento de competências, né? Então, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está voltado a tanto competências cognitivas quanto atitudinais, procedimentais. Então, a gente está envolvendo um pouco mais de desenvolvimentos para o aluno. Então, é mais ou menos nesse sentido. Ok, muito bacana. Eu só queria dar um toque aqui para quem chegou depois aqui. O André Camilo teve um problema de choque térmico ontem à noite, aí a voz dele está rateando um pouquinho aqui, tá? Então ele pediu desculpa no começo aqui, mas só para reforçar que algumas pessoas chegaram depois. E o Paulo Galvanini colocou que no final vai ter aqui um bônus, um sorteio, alguma coisa que ele deixou em suspense aí, tá? Nós estamos caminhando já para o final, são 4 horas e 2 minutos. Então, eu vou devolver a bola aqui para o Paulo e para o André Camelo se fazerem a finalização da parte deles ali. E depois o Adriano vai fazer os comentários dele e nós vamos para as perguntas depois. Coloque a sua pergunta no QA. André e Paulo, então vamos caminhando para o fechamento com vocês dois aí. Beleza, jogo rápido. Eu estou me esforçando, tá, gente? Realmente, nunca vi minha voz ficar feia, ruim desse jeito. Mas, enfim, coisas da vida. O cenário A, a gente tem um cenário em que essa instituição ela só opera em cenários externos. Qual que é o problema de você só operar em cenário externo? Você depende da disponibilidade de vagas do governo. Se você está, por exemplo, numa região que tem muita vaga de medicina, ele vai te dar dois alunos no máximo por cenário. Isso vai aumentar o número de dobras. Então, no cenário A, o que aconteceu com essa instituição no cenário A? Ela tem uma margem legal ali até o oitavo, só que como ela tem o ticket baixo e muito aluno, no internato a margem dela cai para 20%, para menos de 20%. Se você imaginar que você vai ter coordenador, diretor, aluguel, convênio, etc., essa instituição do cenário A, provavelmente a margem dela vai ser toda comida pelo internato. No cenário B, a gente tem um aumento do número de obras, tanto no ciclo básico quanto no ciclo clínico. E o próprio cenário de botar PBL de forma mais intensiva demanda muito mais professor médico. E aí, por mais que a instituição tenha um ticket alto, às vezes isso não vai compensar essa margem. E aí ela utiliza a rede própria, né, e terceiro setor, e tende aí a ter um valor mais alto para médico, porque no final essa instituição geralmente ela tem mais médico, então isso também equilibra. A gente pode entender que existem excelentes cursos de PBL. A questão toda é, quando o ticket baixar, como vai ser? Essa é a pergunta que eu quero colocar só para esse cenário. E o último cenário, que é o cenário H, né, que a gente chamou de misto equilibrado, ele opera num modelo, naturalmente, aí, desculpa a redundância, misto, intercalando, né, metodologia ativa e aula expositiva, quando o componente curricular permite, quando a competência permite. E equilibra o uso de não médicos, sobretudo ali nos primeiros anos, em que nós estamos entendendo, o aluno está entendendo ainda como que o corpo humano funciona em relação à medicina, e isso faz com que nós possamos ter, nos primeiros anos do curso, uma margem mais ajustada, uma margem mais alta, né? Para poder, e com muita aprendizagem. Já no caso do internato, o que esse cenário equilibrado se faz? Eu controlo um pouco o ambiente e crio ambulatórios próprios dentro da instituição para poder ter um controle
dentro de cada sub-área do internato, clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia, etc., eu quero controlar o cenário e dizer qual é a conduta que eu quero para o meu aluno. Eu trago isso para dentro de cenários próprios. Ah, mas eu quero, então, mas eu tenho que ir para o SUS. E aí ele vai para o SUS e no SUS a gente equilibra também esse custo de hora com preceptores, né? Pagando preceptor sobre jornada, isso faz equilibrar um pouquinho o custo desse internato. Sabendo que gerir internato de medicina é uma arte, tem um exercício muito grande que cada curso e cada região vai ter a sua complexidade. Então, depende do aparelho de saúde do município, do estado, depende da tua articulação política envolvendo com ele, depende da tua capacidade. Mas o que a gente pode falar é o seguinte: o ideal é você sempre tentar equilibrar o que é importante para trazer altas taxas de aprendizagem, mas que traz sustentabilidade e performance econômica financeira para o curso. Paulo, acho que essa foi a análise. Se você quiser complementar, eu te passo a bola para você continuar. E aí a gente tira qualquer dúvida nas perguntas. Só para encerrar, assim, acho que essa fala, a questão é, temos que inovar. Não dá mais para ser nem lá, nem cá. A questão é conseguir inovar com qualidade para garantir sustentabilidade. Eu falei para vocês que agora no final a gente teria uma surpresa para vocês. O final não é agora. Não, calma. Não é o final agora? não é agora. Não, volta. Tira a tela. O final não é agora. Ainda Então tem tá perguntas. bom. O final é só depois das perguntas, tá? Então tá bom. Então tá bom. Eu vou passar para o Adriano e em seguida eu vou rodar aqui os slides da roupa e depois vamos para as perguntas. Adriano, querido. Vianney, é assim, ó, vamos festar? Vamos festar. Saiu a portaria, sonho, a gente demorou para construir isso, foram tantos anos fechados, seja judicialmente, ou seja pelo programa Mais Médicos, você conseguiu, a gente está aqui para festejar junto contigo. Mas, cara, o nível de festa é 10 dias de festa, porque tem tanto trabalho para sentar e fazer e programar a tua vida, tá? Para que aquilo que eventualmente fosse a tua solução não vire para você depois uma dor de cabeça. E assim, se você deixar para virar essa dor de cabeça, porque a gente tem que lembrar que medicina é um curso altamente litigável, tá? A gente lida muito com alunos que são litigantes, por quê? Porque paga muito, tá? Então, automaticamente tem uma expectativa alta também da espera. Então, eu não posso fazer troca de roda com o carro andando. Eu preciso fazer essa programação muito bem feita. Então, a grande inteligência, o grande momento, a grande sacada é realmente fazer essa programação, entendendo o que você vai fazer de oferta, entendendo como é que são teus resultados, entendendo como é que está o mercado, entendendo aonde você está situado e quem você é. Tá? A partir daí, meu amigo, tá? Você vai estar com os pés no chão para fazer algo que seja sustentável para frente. Acho que isso é fundamental e nós estamos aqui para apoiar. Então agora vocês vão ver as perguntas do QIA, incluído a da Ellen, que não está lá. A Ellen faz a seguinte pergunta para vocês: considerando o boom da medicina, a pergunta é: o que tornaria uma faculdade diferenciada das demais? O que tornaria uma faculdade diferenciada das demais? Enquanto vocês pensam, eu vou mostrar aqui a programação da Roper aqui. Em um segundo eu mostro para vocês aqui que essa série de webinars da Roper ela só é possível de acontecer porque nós temos um conjunto de empresas que apoiam para a educação brasileira a realização desses webinars. A Liceu é uma ferramenta que nos apoia, ela é o principal sistema acadêmico de apoio do ensino superior e na educação básica no Brasil. Você faz contato com o Fábio Cesp, ele está aí no chat, e agenda com ele 20 minutinhos. Fala assim: Fábio, nós estamos com medicina para rodar aqui. Como é que eu coloco um sistema acadêmico para dar conta de tudo que precisa na medicina? E ele vai te explicar. Você pode falar também com o Diogo Fonseca, na Princípia, que é uma fintech especializada em educação, que trabalha com receita garantida e gestão financeira completa. Tá? Então, fala com o Diogo Fonseca que ele vai te ajudar. Você pode falar também com o Augusto agora, porque agora é captação. Tá? Você está entrando em captação agora. E a CRM Educacional tem uma estrutura de ferramentas de apoio à captação e retenção. Fala com o Augusto, está aqui no chat, que ele vai te orientar como fazer isso. E se você tem um aluno que está entrando, não tem a capacidade plena de pagamento, mas ele pode pagar uma parte da mensalidade, e você pode fazer o financiamento dele através da Ficou Fácil. Ficou Fácil é uma nova era de apoio
de financiamento estudantil no Brasil. E você vai entrar lá na Ficou Fácil e falar com o Marco Aurélio aqui no chat, falar, Marco Aurélio, Vianney falou que você vai me ajudar. Pode cobrar e falar que foi eu que pedi para tu falar com ele. Da mesma forma, com o Lucas, na D2L, fala, Lucas, o Vianney me falou que vocês têm o melhor CRM, melhor ambiente virtual de aprendizagem do mundo, premiado no mundo inteiro. Mas faz um preço bacana para eu começar. Minha faculdade está começando agora na medicina. Me dá um desconto progressivo aqui que eu negocio com você. Então fala com o Lucas aí para você poder entender como é que você pode turbinar o seu presencial com apoio online. Ou quem está na EAD, turbinar a sua EAD. Esse webinar de hoje teve um foco extraordinário no Roper Med Mais, que foi uma ideia que o Adriano teve e trouxe os melhores profissionais do mercado da área médica e da área de implantação e gestão de curso de medicina para apoiar você no seu itinerário. Vai no site da Roper, tem a caixinha aí para você conversar com a nossa equipe, para você se informar como é que a Roper Med Mais pode apoiar você em todas as fases. Análise de mercado, prospecção, posicionamento, a pesquisa para a estrutura acadêmica, o diagnóstico financeiro, o benchmark, a implementação e até a qualidade acadêmica, que é o grande propósito que a Roper tem, qualidade com sustentabilidade. E se você está em captação para medicina, em qualquer área, a Roper tem uma mentoria de captação para te apoiar. Vai no site da Roper, a mentoria vai acompanhar todo o seu fluxo da captação, até fechar a sua matrícula. Vai lá, a Cibele é a pessoa que responde pela mentoria e ela vai poder ajudar você. Então, eu dou um stop share aqui e nós vamos então agora para as respostas das perguntas. Eu queria que o Paulo, o André e o Adriano, cada um desse em até um minuto uma resposta gestáltica e depois tem ali o bônus do Paulo Galvanini. Começando então pelo Paulo. Paulo, querido. Eu vou responder em menos de um minuto. A estratégia é a experiência do meu aluno. Eu tenho que promover para ele uma boa experiência. Isso tudo está envolvido com tudo que a gente falou. Eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter esses faróis, como o Adriano colocou, que são para eu entender como está sendo a operação. Eu tenho que saber que ele tem que passar por experiências metodológicas diferenciadas que trabalham vários aspectos para desenvolvimento de competências cognitivas, comportamentais, afetivas, atitudinais. Eu preciso desenvolver nele tudo isso. Então a experiência dele tem que ser diferenciada. Não dá mais para ser o mesmo. Não dá mais para fazer só uma coisa ou só outra coisa. Eu tenho que focar na experiência do meu aluno, desenvolvimento de competências, metodologias efetivas e inovadoras. Excelente, muito bacana mesmo. E para passar a palavra agora para o André Camelo, eu estou num coworking aqui em Florianópolis, e um amigo meu aqui é corretor, ele ouviu falar aquele residência médica, ele falou assim, não, eu tenho muitos lugares para oferecer residências para médicos. Não, na Praia do Campeche tem um lançamento, em Balneário Camboriú tem um lançamento, eu que tenho muita residência que eu vendo para médico. Eu falei, não, não é nada disso, não entendeu nada, depois eu te explico. Tá? André, querida, agora é contigo aí. Tá em mudo, André, tá em mudo. Eu acrescentaria na fala do Paulo que além que não basta só ter a experiência, Paulo, eu preciso vender bem essa experiência, preciso embalar da forma certa. Eu acho que cada vez mais o curso de medicina, ele não é mais um oceano azul. Eu vejo aí as instituições gastando bastante em propaganda, então se você não fizer, não criar um branding adequado para esse curso, não posicionar esse curso de uma forma em que o público-alvo perceba valor na sua promessa, também vai demorar muito, porque você vai ter que primeiro entregar para as pessoas saírem falando, principalmente um curso novo, precisa embalar bem. Acho que essa é a minha. Excelente. Muito bacana. Agora o Adriano e depois o Paulo Galvanini vai poder abrir aquele QR Code, Ele vai fazer um sorteio finalmente. ali. Pelo que eu estou vendo, ele vai fazer um sorteio. Vai lá, Adriano. Tem uma pergunta da Sara, Vai. só você. Ela fala sobre gestão acadêmica, gestão empresarial, essa sinergia necessária, currículos inovadores, alta qualidade, mas ela traz uma menção, especialmente aqueles criados sob júdice. E aí eu queria fazer aqui, eu sei que a Sara trabalha com regulatório, eu queria fazer esse alerta aqui, tá, gente? Quem teve autorização sob júdice teve que falar para o juiz que ia fazer isso, isso e isso. E aí agora, né, você vem e faz tudo diferente. Tá? Cara, cria evidência para isso, faz um trabalho bonito, tá? Muito bem pautado, muito bem colocado.
tá? Porque lá na frente você vai ter que prestar contas. Teve um juiz que te deu autorização aqui para você abrir, tá? E que você falou que ia fazer assim, assim, assado. Então, assim, todas essas alterações e tudo que você vai trazer para que você realmente tenha um curso sustentável, procure trabalhar isso no aspecto regulatório. Aqui é um super alerta que eu queria deixar. Tenho falado isso para muita gente, tá? Vai ter que fazer coisa diferente? Vai ter que fazer. É uma outra demanda? É uma outra demanda. Mas cuide do aspecto regulatório. Isso é fundamental para que você não tenha problema depois lá no reconhecimento e tudo mais, tá? Então fica um super alerta aí. Evidências. Rezar missa para Nossa Senhora das Evidências, todo dia. Paulo, querido, agora é contigo, vai lá. Muito bem. André, coloca aí novamente, por favor, a apresentação. Que a gente tem certeza de que o que a gente está falando é algo que realmente dá para ser feito e muito bem feito. Né? Trabalhei tanto com o André quanto com Rita presencialmente numa instituição e aí conseguimos trabalhar isso. Nesse momento, a gente propõe para vocês. Eu estava junto, E esqueceu de mim. o Adriano junto, é verdade, o Adriano junto. Nós propomos para vocês fazer uma análise preliminar gratuita do seu curso. Esse QR Code te leva a um Google Forms com algumas perguntas, o mínimo necessário para a gente conseguir fazer uma análise preliminar da sustentabilidade financeira, de como está o teu curso. E aí, para o primeiro que enviar, vai ter uma reunião gratuita comigo, com o André e com a Rita, de 30 minutos, para que a gente consiga trazer essa análise para você. Para os demais, a gente vai enviar uma análise, mas para esse primeiro que conseguir enviar esse Google Forms preenchido, vai ter uma reunião conosco, presencial, gratuita, para a gente fazer essa análise juntamente, tá certo? Esse é o presentão aí, e os demais podem ir preenchendo e mandando que a gente vai dar o retorno. Galera, super presente, porque esse QR Code também estará na gravação do webinar. Então não precisa se desesperar. Reza, chama Nossa Senhora do Print, já dá um print aqui. Nossa Senhora do Print, salvai-me. Já dá um print aí agora para Nossa Senhora, e depois você vai poder entrar aí. Agora descompartilha a tela, por gentileza, que eu quero pegar o meu print aqui de um sorriso bem bacana de vocês três aqui. 3, 2, 1, sorrindo. Aê! Bacana, muito legal. Vamos guardar esse momento aqui. A Rita não está com a gente aqui porque ela entrou em cirurgia. Ela está como médica em cirurgia, não como paciente. Ela deixou um abraço para todos vocês, então, aqui. Ficamos por aqui. Semana que vem não tem webinar, porque é um feriado nacional. Na outra toda, nós da Roupa estaremos no Prodécio, mas nós voltaremos com você no dia 4 de dezembro. Então, um beijo no coração bem grande. Algum recado final, Adriano, pela Roupa? Então, só lembrar que essa equipe já é a equipe que vem trabalhando desde o edital do Mais Médicos, né? Uma equipe bastante coesa, está junto com a gente aqui e que a gente vai ter um imenso prazer em apoiar todo mundo aí que está iniciando essa nova aventura, né? Da Agora não medicina. é. Agora não é mais médicos, é muitos mais médicos. E não somente isso, né, Vianney? Aqueles que já têm história, mas está vendo que tem um novo momento e que precisa se reestruturar. Chama a gente que a gente está junto. Né? É isso aí. Então tá. Beijo, galera. Ficamos por Tchau, aqui. tchau, Então. gente. Até a próxima. Abraço, gente.